Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, trazendo aqui um estudo breve da Palavra de Deus e ao mesmo tempo começando com uma reflexão. Quando há uma guerra, se faz necessário saber tudo sobre o inimigo que iremos enfrentar. Aí, exemplo, quem ele é? Quais são as suas armas? Para que quando começar o combate, possamos iniciar com vantagem. Bom, é com esse pensamento que iremos começar o nosso estudo, com o título de Conhecendo o Inimigo. Tudo começa com Lúcifer, o querubim rebelde. Deus revela o nosso adversário quando dirige a palavra a Ezequiel. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Ezequiel capítulo 28, de 14 a 17, falando assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16, amados. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplassem. Bom, amados, vamos extrair algumas expressões desse texto para nosso aprendizado. Começando com querubim, é uma palavra que deriva do hebraico querube, que significa guardar ou cobrir, o que já relata a missão que ostentava. Sendo Lúcifer um padrão de perfeição, o mais sábio e exaltado ser da criação divina, que tipo de iniquidade poderia ser encontrado nesse belíssimo querubim? Vamos ver, amados, lá em Isaías capítulo 14, versículo de 13 a 14. Minha tradução diz assim: Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia e no ponto mais elevado do Monte Santo. Versículo 14, amado. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Dominado pelo orgulho e pretensões impossíveis, porque jamais ele será como Deus, o egocêntrico querubim, utilizando-se da sua condição de liderança, comercializava entre os anjos possivelmente o direito de receber parte da adoração, como diz lá Ezequiel 28:16. Amados, por essa ocasião rompeu-se uma grande batalha entre os seres angelicais, favoráveis à causa de Lúcifer, e os que preferiram manter-se ao lado de Deus. Apocalipse 12, versículo de 7 a 8. Apocalipse 12, a minha tradução diz assim: Houve então uma guerra nos céus,
E Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. É isso, amado. Eles foram expulsos por Miguel e seus anjos. A partir da queda de Satanás, que era originalmente Lúcifer, ou seja, o que leva a luz, o mais glorioso dos anjos, travou-se uma guerra constante entre as forças do mal e Deus. Satanás aparece na Escritura como reconhecido chefe dos anjos decaídos. Ao que parece, ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angélico e veio a ser o líder dos que se rebelou contra Deus e caíram. O nome Satanás revela-o como adversário, não do homem em primeiro lugar, mas de Deus. Ele investe contra Adão como coroa da produção de Deus e forja a destruição, razão pela qual é chamado de Apolion, ou seja, destruidor. Está lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, que os irmãos vão acompanhar aí. E ataca Jesus quando ele empreende a obra de restauração. Amados, quem não lembra lá do diálogo da serpente com a mulher, com a Eva? Vamos ver lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 4. E a minha tradução diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente que não morrerão. A tentação de Jesus lá no deserto. Jesus foi levado em espírito, irmão, lembra? E foi tentado pelo nosso adversário. Mateus 4:9. Vamos lá, amados? Desembainhar a espada. 1, 2, 3. Mateus 4, versículo 9. Deixa eu conferir. Mateus 4:9 diz assim a minha tradução. Ele disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. A gente vê aí como é abusado o nosso adversário em tentar o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Depois da entrada do pecado no mundo, ele se tornou diabolos, que significa acusador, acusando continuamente o povo de Deus. Apocalipse 12:10. Os irmãos, confere aí. Ele é apresentado nas Escrituras como originador do pecado. Referências bíblicas, amados. Gênesis 3, de 1 a 4. João 8:44. 2 Coríntios 11:3. 1 João 3:8. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 20, versículo 2, nós vamos ver aqui. E o capítulo 10, Apocalipse 20, versículo 2, na minha tradução diz assim:
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o e pôs o selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ele aparece como reconhecido chefe dos que caíram. A referência está lá em Mateus 9,34. Mateus 25,41, que diz que ele está condenado ao fogo eterno. Os irmãos conferem aí. Efésios capítulo 2, versículo 2. Nós vamos conferir lá. Efésios capítulo 2, versículo 2. A minha tradução diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amados, desde pequeno, quando criança, nossos pais nos ensinavam a ser obediente e censurava a desobediência. Obedecer é um princípio bíblico, e graças a Deus porque nossos pais, pelo menos antigamente era assim, já nos ensinavam a ser obediente, a obedecer a palavra de Deus. Continuando, ele continua sendo o líder das hostes angelicais, que arrastou consigo em sua queda e as emprega numa desesperada resistência a Cristo e a seu reino. É também chamado de príncipe deste mundo, foi o que nós acabamos de ler. Referências: João 12:31, 14:30, 16:11, e até mesmo é chamado de Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Vamos ver, amados. 2 Coríntios 4:4, a minha tradução diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo, escrevendo a Éfeso e a igreja de Coríntios, ele queria que o povo tivesse esse conhecimento, o entendimento, que a palavra diz que o adversário cegou o entendimento das pessoas descrentes. Então Paulo tinha essa preocupação para que o povo tivesse conhecimento, sabedoria. Amados, não significa que ele detém o controle do mundo, pois Deus é que o detém. E ele deu toda a autoridade a Cristo. Mas o sentido é que Satanás tem o domínio, tem sob controle este mundo mal. O mundo naquilo que está separado de Deus. E isso está claramente indicado em Efésios capítulo 2, versículo 2, que nós acabamos de ler, onde ele é chamado de príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O descrente, ele é desobediente, porque não crê na palavra de Deus, não obedece aos princípios bíblicos. Ele é super-humano, mas não é divino. Tem grande poder, mas não é onipotente.
exerce influência em grande escala, mas restrita, muito restrita, amados. Mateus 12, 29, a referência aqui, Apocalipse 22, nós acabamos de ler. E ele está destinado a ser lançado no abismo. Mateus 12, 29. Mateus 12, 29. Nós vamos achar aqui, Mateus 12, 29. A minha tradução diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. 12, 29. Achei. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Amados, é por isso que tem aquela expressão quando as pessoas falam do adversário, com o adversário, e o pessoal fala, tá amarrado. Ele tá amarrado mesmo. Ele não pode tocar nos filhos de Deus. Lembra lá de Jó? Os filhos de Deus, são os anjos, apresentaram ao Senhor, e com ele veio o nosso adversário, encardido. E ali começa uma prosa com Deus, né? Jó 1,12, vamos dar uma olhada lá rapidinho, em que o Senhor pergunta, de onde você veio? Você veio de perambular, de rodear a terra, assim é a expressão dele. Mas nós vamos ver que ele não tem poder sobre os filhos de Deus, sobre os servos de Deus. Jó 1,12. Minha tradução diz assim. Já não achei. Jó 1,12. Ao vivo é assim mesmo, amado. Jó 1,12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele tem, possui, está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Ele queria se ir andar com Jó, provar Jó, mas Jó foi fiel. Glória a Deus. A partir de então, o mundo angelical foi dividido em dois reinos. O reino das trevas, Efésios 2,2. O reino da luz, Efésios 3,10, que fala sobre principados e potestades nos céus. Filhos da desobediência, para que a igreja tome conhecimento, se torne conhecida. Por isso que Paulo enfatiza bem isso aí, o apóstolo Paulo. Ele se tornou o primeiro pecador e pai do pecado, 1 João 3,8, que diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. É também o pai da mentira, Jó 8,44, que diz que ele é o pai da mentira, que ele mente desde o princípio, os irmãos conferem aí, e diz também que ele é homicida. Amados, o adjetivo de homicida que acarreta ou pode acarretar a morte de muitas pessoas. Ele já está condenado, mas ele quer levar muita gente com ele. Principal objetivo dele está sob condenação eterna, Apocalipse 20:10, e seu estado nunca será alterado. Ele é eternamente condenado ao inferno, lugar que foi destinado por Deus. Amados,
A gente não vai prolongar muito. Chegamos aqui ao final do nosso estudo e espero que tenham gostado. Afinal, é a palavra de Deus. Não deixe de anotar os versículos bíblicos, que é muito importante para o nosso aprendizado. Se você gostou, é só curtir e deixar seu comentário. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e até a próxima. Amém.